Vocês estão vendo a tela certinho, né? Sim. Ok. Então a gente vai começar então no primeiro grupo de estudo, né, do taoísmo. E eu vou apresentar, meu nome é Lucas, para quem está chegando aí, né? Então a ideia aqui é que a gente faça um estudo compartilhado, né, do livro Tao Te Ching. Você poderia traduzir, né, o livro do caminho da virtude. O autor dele, Lao Tse, na China, quase 3.000 anos atrás. E a ideia de criar esse grupo de estudo, né, que eu tive foi porque o pouco que eu aprendi com isso eu queria transmitir, o mínimo que eu conseguisse. Né? Então eu também estou falando para mim, né, para que eu escute. E primeiro eu não sei de nada, né? Isso aqui eu não sou mestre, não conheço cultura chinesa tão bem quanto muitas pessoas, mas o pouco que eu estudei eu já achei significativo para poder passar para qualquer pessoa que fosse, né? Então a ideia do grupo é essa e é uma sabedoria tão bonita que um pouquinho que se eu tiver absorvido alguma coisa eu quero passar para frente. Né? A, a professora Lucia Helena Galvão, né, da Nova Acrópole, a gente vai falar muito dela aqui. Eu me baseei muito nos estudos dela sobre o livro. Ela é filósofa, professora de filosofia, né? E ela fala que a luz que a gente tem, né, o pouquinho que a gente vê, a gente tem que tentar transmitir, porque às vezes o mundo está esperando que venha da gente ali naquele momento. Então, se esse for o momento, eu espero que eu esteja fazendo tudo certinho. Mas não precisa ser grande coisa, né? Então, a gente espera estar no caminho correto. E vamos começar então. Pequeno sumário aqui da aula, né? Fazer uma introdução sobre o livro, sobre a história do livro, o autor, quem que eu usei de base para fazer o estudo. E a gente vai estudar 4 capítulos hoje. Seria o capítulo 1, 2, 3 e 4. E no final dá um mini exercício de reflexão. Vai ser mais só uma sugestão. Não vai nem contar muito como exercício, não. Agora que primeiro verso que a gente vê no livro, só perguntar se vocês chegaram a ler alguém. A Carol, eu sei que já leu tudo. Eu já li. Eu não li tudo, não. Eu também não li tudo, não, mas eu li uma boa parte. Boa tarde, Rosenda. Boa tarde. Chegou, a gente já está começando aqui. Pegou ainda em tempo. Só voltar aqui para a janela. Deixa eu acender minha luz aqui que tá escuro. Rosenda, a gente já começou aqui, né? E a gente está falando da primeira frase do livro. Só para a gente iniciar, eu vou fazer uma introdução sobre a história do livro, dos autores, do autor, né? De quem que eu usei para estudar. Então, primeira frase, né? Tem várias traduções, mas a que a gente utiliza no livro que eu mandei para vocês é essa. Né? O caminho que pode ser enunciado não é o caminho constante. Então, essa frase, ela resume tudo que a gente vai estudar. O livro inteiro é essa frase, não precisaria de mais nada. Mas, claro que a gente vai estudar o resto, né? Para ver se a gente entende essa frase. Porque eu nem acho que a gente vai entender essa frase depois de estudar. Deixa eu mais gente aqui. Porque... Boa tarde, Fernando. Porque... Boa tarde. Boa tarde. A gente já está começando aqui. Onde que eu estava? Eu espero que um dia eu consiga entender essa frase, né? Porque assim que entender ela, a gente vai ter entendido o livro inteiro. E é uma coisa que as pessoas tentam entender há quase 3.000 anos, né? Que ele jogou isso aí na nossa vida. Mas eu acho que esse dia nunca vai chegar, não. Vocês vão entender o que eu tô falando, né? Não preciso preocupar isso agora, mas a ideia que ele quer dar aqui, mais ou menos, de que o que é absoluto na vida não tem como a gente nomear, né? Enunciar. Não tem como eu te falar o que é a essência da vida. É impossível. Então, primeiramente, já vem falar isso que não tem como te falar. Alguns temas importantes aqui pra gente saber, alguns
conceitos que a gente tem que ter conhecimento quando for estudar a cultura chinesa em geral, mas principalmente esse livro, porque ele fala disso. O livro em si vai falar só de uma coisa, do Tao, que é essa primeira caixa que eu coloquei aqui. Ele vai estar descrito, traduzido, né, como o caminho, o mistério dos mistérios, o vazio. A gente vai falar disso mais ao longo do estudo. Mas alguém sabe, nesse símbolo aí que eu estou mostrando aí do lado do Yin Yang, que todo mundo conhece, né? O que é o Tao nele? É engraçado mas isso é algo que não é pra saber não, tá? Isso aí eu só fui descobrir depois de muito tempo, meu mestre de Tai Chi que veio falar pra mim o que era. O Tao, ele nem, na verdade, nem está desenhado aí, você tem que perceber ele a partir do desenho do Yin e do Yang. Vocês estão vendo essa linha que divide os dois ondulada? Isso aí seria o Tao. Seria o que está entre os opostos, aquilo que não tem polaridade, né? Então, o caminho, né, verdadeiro, aquele constante, né, que o Lao Tse fala, então ele seria uma coisa ali que até o símbolo que tem para representar ele não representa, entendeu? Tanto que esse velho, ele era profundo demais, né, nas coisas. O Yin, eu sei que aí vocês já vão conhecer, né? Yin Yang, todo mundo fala do Yin Yang. Seria aí o princípio feminino, a matéria, a terra, a cor preta, ou também pode chamar aqui no livro de o mistério, né? E aí o Tao, ele vai ser o mistério dos mistérios, né? Então ele vai além, né? Ele seria então a cor preta aí do símbolo, as duas cores pretas, né? A bolinha e o peixinho, né? Vou falar assim. O Yang é o oposto do Yin. Seria o princípio masculino, a energia, o céu, né? O outro é a terra, ele é o céu. A cor branca do símbolo. E também pode ser chamado aqui no livro de orifício ou abertura, que seria, né, como se eu fosse falar o céu e terra, né? O céu seria o ar, né? Pra gente entender, a gente que é ocidental entender mais fácil. Então a terra ali é a matéria, a energia, céu, seria o Yang. Por isso que ele fala abertura, né? Porque ele não tem forma física, de certa forma, né? Mas eles são conceitos muito abstratos para a gente, né? É algo que a gente, mesmo que eu esteja conversando com vocês, que não tem como a gente definir muito bem o que é Yin Yang, o que é tal. E nem é para que a gente consiga muito bem fazer isso, né? Então eu vou tentar fazer analogias ao longo do estudo para que a gente entenda melhor o que é. Ok. Agora uma coisa que é legal de saber, né? Que os orientais eles têm uma questão com a lei de causa e efeito que a gente ocidental a gente pensa mais assim, eu fiz uma coisa e ela vai ter um efeito, né? Para eles isso pode acontecer ao mesmo tempo. Então, no mundo aqui manifestado, né, quando a gente tem uma intenção ou cria alguma ideia que seria, por exemplo, do Yang, automaticamente você gera uma outra polaridade, uma coisa, o oposto dessa ideia que você teve, ela é gerada. Seria esse no branco pontinho preto, no preto pontinho branco. Quer dizer, as polaridades estão se criando ao mesmo tempo, isso que gera o equilíbrio, né? E mais uma coisa, né? Esse símbolo ele tem a ideia de que ele esteja girando, né? Ele é um símbolo parado, mas a ideia é que ele esteja girando, que eles estejam sempre se alternando os polos, né? E o tal está no meio de tudo e ele some lá dentro. Ok, existe mais coisa. Agora outra dica para desconstruir mais ainda, né? O que eu estudo vai ser isso, vai ser desconstrução. A gente vai desaprender a classificar as coisas. Essas classificações que eu vou dando para vocês, o que é isso, o que é tal coisa. A dica que eu dou é que vocês não se prendam tanto, que ao longo do estudo vocês vão ter suas próprias ideias e vai funcionar melhor do que se prender ao que eu falei, tá? Próxima coisa. A gente vai usar de base para o estudo, eu queria homenagear ela aqui na professora de filosofia, Lúcia Helena Galvão, do Nova Acrópole. Tem um canal no YouTube, se vocês quiserem pesquisar, depois eu mando, Nova Acrópole. Tem o estudo completo dela, desse livro lá. Mas ele é meio longuinho, então às vezes a gente não tem muita vontade de ver o vídeo, né? Mas eu tô tentando resumir muito do que ela fala aqui na aula. E eu gosto muito dela.
O que a gente vai usar aqui para tradução é o mestre Wu Ji-Chen, que ele é do sacerdote taoísta, fundador e regente da Sociedade Taoísta do Brasil. Ele já faleceu, mas o livro que a gente usa foi ele que traduziu, direto do chinês para direto do português. Mas eu também estudei pela do Richard Wilhelm, se vocês quiserem conseguir. Eu não sei se tem como conseguir ela pela internet, mas dá para comprar. É um livro é pequenininho o livro. Ele é sinólogo, né? Estudou a China por muitos anos, 20 anos, teólogo, e ele foi missionário lá, né? Ele é alemão. O legal aqui é que ele viveu na China por muito tempo e ele é ocidental, né? A diferença desses dois é que o mestre, o Di, ele já era chinês, então ele trouxe os valores chineses dele pra gente e traduziu direto. O Richard é diferente, ele viveu lá, traduziu lá, mas usando os conceitos ocidentais dele. Então, muito do que eu vou falar vem da interpretação do texto dele, que facilita pra gente, né? E ele amava o trabalho dele também. A biografia dele é muito legal, depois se quiser procurar. E é o que a professora Lucelena recomenda, né? É o que ela usa no estudo dela. Mas aí eu trouxe essa variação pra gente. Então, agora uma coisa assim, o Lao Tse, ele não... Agora vamos falar de fato do autor, né? Ele é um mestre, né, que passou pela... Só uma coisa, tem alguém com áudio aberto, gente? A Silvana tá fazendo Ai, barulho. perdão. Tá fazendo barulho de vento aqui. Tudo bem, é o tal passando. O Lao Tse, ele não é original, de certa forma. Tudo que a gente vai ler aqui, ele já falava, já era falado em vários outros escritos da China. De certa forma, ele foi um compilador e deu um maior, como é que eu falo, legibilidade, né? A gente conseguiu entender melhor todas essas sabedorias, porque ele juntou tudo numa coisa só. Mas tem muita especulação se ele existiu mesmo, igual todo livro sagrado tem isso, né? Se foram várias pessoas que escreveu. Mas o que é legal é que o Lao Tse, né, o que se diz nas histórias é que a obsessão dele na vida era não ser conhecido, né? Ele queria o anonimato, porque ele queria praticar o Tao na maior forma dele. Ele queria praticar ali, como é que eu falo? Como eu disse lá mais cedo, né, que o caminho que não pode ser anunciado, né? Então não tinha nem como ele ensinar para ninguém, ele não queria ensinar para ninguém, porque não tinha como. Qualquer coisa que ele achava que ele pudesse ensinar sobre o tal não seria o tal, né? Então ele queria viver no anonimato, sem que ninguém soubesse que ele existiu. Mas um texto que ele foi escrever fez ele ficar famoso, né? Um textinho que ele escreveu numa noite, vou falar da história, mas que ele ficou tão importante quanto Confúcio, que já não tinha essa questão, fazia os textos e era mais a questão da política, né? Se tem mais alguma coisa aqui. E não sei se alguém conhece confucionismo, mas eles são muito complementares um no outro, né? O Lao Tse ele é muito metafísico, é totalmente metafísico. O Confúcio já é a questão mais prática da vida, ele é mais ligado à política, como reger o Estado e tudo mais. Mas eu duvido que assim que ele não tenha existido, o Lao Tse, porque essa pegada que ele deixou, né, foi muito grande, mesmo sem querer dá-la, né? Então, é um conhecimento muito profundo para não ter existido. Tem também, eu vou explicar para vocês a questão da diferença entre filosofia e religião taoísta. O que a gente vai estudar aqui é a filosofia e tentar usar a base filosófica nossa, ocidental, para ver se tem uma universalidade, né, se elas se conectam. Porque a religião taoísta ela é bem diferente, ela tem vários deuses, fala de um monte de coisa que não está nesse livro, né? O Lao Tse, ele acaba virando um dos deuses, né? Nessa aí tá uma foto dele, Deus, na mitologia taoísta. Mas ele mesmo não queria nada disso, porque ainda mais que ele queria ser anônimo. As únicos adjetivos que se tem, assim, mais ou menos dele, né, se ele existiu mesmo, é que é a questão do velho, né? A lenda é que ele já nasceu velho. Ele nasceu, ele nasceu bebê velho, já sabe, né? Ele teve uma gestação de 81 anos, que a mãe dele gestou ele. Então já nasceu velho, e já com a sabedoria. Mas, claro, isso é tudo lenda, né? Vai que aconteceu, não sei, né? Mas o que acontece? Como que ele chegou a escrever esse livro, né? Também é uma história que ele escreveu. Que um dia ele estava, né, nesse lugar que ele nasceu e ele se sentiu ali tocado
pelos problemas da humanidade, ele resolveu sair dali, fazer alguma coisa, né? Ele monta num touro e sai andando, e esse touro é uma questão simbólica também, que, aparentemente, porque viajar de touro deve ser difícil, né? Ainda mais ele queria ir para a Índia. E talvez isso quer dizer que ele dominou a questão material dele, né? Mas ele encontra na fronteira um guarda. O guarda pergunta assim: quem que é você? Ele: eu sou Lao Tse e tal. Ele: você é um dos sábios. Você procura a verdade? Procuro a verdade. E você encontrou alguma coisa? Aí ele: eu acho que encontrei, não tenho certeza. Não, então. Aí o guarda fala: você vai ficar aqui, não vou deixar você passar enquanto você não escreveu o que você encontrou. E o Lao Tse não queria de jeito nenhum. Ele falou: não quero. Não estou aqui para criar nada, eu quero ser anônimo, né? Eu não tenho sabedoria para dar, porque a sabedoria do tal é essa. Mas aí, para ele passar, tinha que escrever, ele escreveu. Fala que ele escreveu em uma noite os 81 capítulos, né, do Tao Te Ching, e o guarda disseminou. Então vamos agradecer o guarda, né? Ou não sei, às vezes vai gerar muito mais dúvida na nossa cabeça. Seria mais ou menos isso. Agora, sobre o que a gente tem que tomar cuidado na hora de estudar o Tao Te Ching, mas também para estudar qualquer outro livro que seja sintético demais, né? Porque quem já abriu para ler vai ver, o Tao Te Ching ele é super resumido, cada estrofe tem pouquíssimas palavras e ele quer dizer um monte de coisa. E aí, hoje em dia, já tem alquimia taoísta, treinamento militar taoísta, um tanto de coisa, agricultura taoísta. Eu não sei, depois que eu li, eu pensei, não sei como que usaria taoísmo para essas coisas. Deve até dar, mas não sei. Mas talvez é muito da questão da gente, às vezes, pegar um texto pronto, o texto já está pronto. E eu tenho a intenção por trás de usar aquele texto. E aí eu crio uma coisa a partir do que eu quero para aquele texto, não para o que ele realmente quer dizer, né? Então, ter que tomar cuidado com essas 1000 interpretações que a gente pode fazer, porque o texto é muito sintético, né? Ele, por exemplo, né, vou dar um exemplo, que Jesus fala lá amar ao próximo como a ti mesmo, aí você pode, é uma frase muito curta, que dá pra gente mudar ela, se a gente for bom de manipulação, dá pra gente mudar ela muito. Se a gente não partir de um princípio filosófico, né, com a base firme, que a gente saiba que seria o melhor, a gente pode mudar aqui, eu falar que é amar teu próximo como que é amar do jeito que eu quero, não do jeito que ele merece, por exemplo, né? Depois de estudar muito evangelho, a gente sabe que amar o próximo a ti mesmo é tentar fazer tudo de bom para a pessoa igual você gostaria para você, não só o que você quer, né? Então a gente consegue interpretar de mil jeitos, né? Então lembrar que tudo pode ser distorcido e então eu vou pedir que a gente comece esse estudo, né, que vocês livrem de mente vazia, né, liberta a sua cabeça de qualquer coisa, de qualquer objetivo na hora de ler esses capítulos. Meu objetivo é ficar mais sábio, não. Você vai só ler o capítulo. E depois você vai tirar as ideias, depois você vai entender. Talvez um dia a gente encontre sabedoria a partir disso, né? Vamos tentar estudar e apenas compreender o que está ali, sem nenhum objetivo por trás. O que o Jung e esse Richard Wilhelm, o Jung, o psiquiatra, né? E o Richard Wilhelm, o tradutor que eu vou usar muito de estudo, eles queriam, né, que a gente fosse uma pessoa equilibrada hoje em dia. Porque na época deles tinha muito a questão do ocidental super racional falar que o Oriente não sabe pensar, né? Não vou aprender nada com eles. E também tem o oriental também muito excessivo que fala: a verdade está apenas no Oriente, eu vou viver tudo que o Oriente oferece e não quero nada do Ocidente. Então, hoje em dia, a gente consegue, né, a partir do nosso raciocínio, estabelecer o meio termo entre isso e escolher o que é melhor para a gente, né? Então, eu quero que a partir do livro vocês tirem suas próprias conclusões e escolham para vocês, né, o que é de melhor. Mas não vamos começar negando e nem já com a ideia do que Lao Tse era, o que ele deixou de ser. Vamos começar com o que o Sócrates já faz há muito tempo, né? Só sei que nada sei. Vamos começar com isso e a gente vai terminar o livro continuando sabendo que a gente não sabe de nada. É isso que eu espero.
o mundo ele é um grande yin yang, né? Então vamos ler o livro primeiro e... Só uma coisa aqui. E mais uma coisa, né? Nunca pensem que vocês já entenderam tudo. Se um dia a gente voltar e ler esse livro de novo, para que a gente tire coisas novas dele, porque ainda vai ter algum conhecimento lá. No dia que a gente falar, eu já sei de tudo, então a gente não vai tirar mais nada do livro, mesmo que ainda tenha muita coisa para tirar. Então, depois dessa longa introdução, gente, desculpa, mas é bom que vocês sabem, na próxima não vai ter isso. Vamos começar. Capítulo 1. Vou fazer uma leitura e depois eu faço uma explicação. O caminho que pode ser expresso não é o caminho constante. Essa é a primeira frase que a gente leu lá. O nome que pode ser enunciado não é o nome constante. Sem nome é o princípio do céu e da terra. Com o nome é a mãe de 10.000 coisas. Assim, a constante não aspiração é contemplar as maravilhas. E a constante aspiração é contemplar o orifício. Ambos são distintos em seus nomes, mas têm a mesma origem. O comum entre os dois se chama mistério. O mistério dos mistérios é o portal para todas as maravilhas. Então, o capítulo 1 termina assim, minúsculo. Eu leio aqui em menos de um minuto. Vocês viram que já apareceram uns termos que eu falei mais cedo do Yin Yang e do Tao também. Então, vamos voltar aqui então. Primeira coisa, né? O Nietzsche, num dos poemas dele, ele fala assim, que é uma ironia ou uma completa ignorância chamar um pintor realista, né, de pintor realista, porque a gente resume a realidade, né, a uma imagem, por mais perfeita que ela seja. Mas a realidade é só aquilo, né? Você pinta a pessoa com cada pelinho dela lá, imagem realista. Não, tem dentro da cabeça, tem 3 dimensões, tem 1 milhão de outras coisas, né? E o Lao Tse aqui, quando ele fala que o caminho constante, né, não é aquele que você pode falar, né, que você pode expressar, e o nome constante não é aquele que você consegue falar, ou seja, o que ele quer falar aqui? Exemplo de Deus, por exemplo. A gente, quando dá um nome para Deus, a gente fala o que é e o que não é Deus, né? Aqui no caso, o caminho que ele quer falar, né, o caminho seria até uma coisa, não poderia falar superior, mas que envolve até mesmo Deus, uma coisa que não tem nenhum objetivo, ou seria o Deus verdadeiro, né? Dependendo das ideias que a gente tem. Ele nos fala que a gente tenta demais reduzir a realidade a conceitos. E isso é meio que impossível. Né? Que mais? Agora o próximo coisa. Né? Sem nome é o princípio do céu e da terra. Então, aquilo que você não consegue nomear, o que seria isso? O tal, né? Vamos dar o nome aqui, o caminho, o tal. Seria a tradução. E aqui do lado está o ideograma, né, de tal. Esse símbolo seria a tradução para o português, né? Caminho. Então, para ele, o caminho, né? O tal, é algo que dá origem a tudo, ou seja, é o princípio do céu e da terra. Céu e da terra a gente já sabe que seria o yin e o yang. Então, o tal é o princípio de tudo. E ali, com o nome, né, aquilo que a gente pode nomear é a mãe das 10.000 coisas. Ou seja, a partir do momento que a gente consegue separar uma coisa da outra, você tem as 10.000 coisas. Na época, para ele, 10.000 coisas era muita coisa. Mas essa mãe de 10.000 coisas poderia ser aqui esse criador. Seria o que a gente chama de Deus, né? Mas que o tal seria algo que vem até antes dele. Tem também a questão da sequência pitagórica, né? Para ficar mais fácil da gente entender. O zero seria o tal, né? Em muitas culturas tem a questão do zero, né? Seria esse vazio. Aí depois deles surge o que seria o criador de tudo, seria Deus, né? Na nossa cultura. E a partir de Deus surge o 2, aí seriam as polaridades.
E a partir disso surge tudo. Tudo que a gente vê, tudo que a gente toca, sente, escuta. Tudo que a gente pode nomear, né, seria a partir dessas duas coisas. Então, deu para entender, gente, essa parte, para a gente passar para a próxima, a questão do surgimento das coisas, o que vem antes, o que vem depois para o Lao Tse. Alguém ficou com dúvida? Quer que eu explique alguma coisa? Quando você fala em taoísmo, ele surgiu apenas desse livro ou tem outros livros do taoísmo? Então, tem um monte de coisas que você poderia chamar taoísmo. Eu falei, tem a religião taoísmo, ela tem os próprios livros. E tem a filosofia. A filosofia taoísta surge com Lao Tse. É ele, o autor. Esse livro, surge com esse livro. Vão ter outros estudos depois, né? Organizações, ele se junta com, eu esqueci qual outra vertente de sabedoria, forma o Zen do budismo. Mas ele também tem influências de sabedorias da Índia. Mas são coisas que já são faladas na China muito antes do Lao Tse. Agora, para eu conseguir te falar todos os livros é difícil, né? Mas o Lao Tse seria alguém que compilou isso tudo num livro só, entendeu? E aí surge taoísmo. Mas é uma espécie de Patanjali, né, Preita? Como é que é? Patanjali está para yoga, assim como Lao Tse para taoísmo. Tipo isso. Tipo isso. Compila as coisas. Isso, Seria tipo isso mesmo. Então, eu vou continuar aqui então. Agora ele fala com o nome... Não. Aí agora um conceito importante aqui, né? A constante não aspiração é contemplar as maravilhas. O que o Lao Tse quer falar aqui? Não aspiração seria... E contemplar as maravilhas. Contemplar as maravilhas seria as maravilhas do caminho. Né? Seria tudo aquilo de fantástico, né? Que o tal proporciona. Então, a não aspiração seria viver no tal. O que seria para o Lao Tse não aspiração? Seria a questão da gente fazer as coisas por fazer as coisas. Todo mundo aqui acho que todo mundo deve conhecer mindfulness, né? A meditação de atenção plena. Seria, eu estou concentrado no que eu estou fazendo. É porque o Zen budismo, boa parte dele deriva do taoísmo, né? Então, eles usam muito isso. O Zen chega até no ponto, né, o budismo, de você nem falar nada. A pessoa não faz mais nada, fica parada. Ali ela está no tal. É um jeito também de viver as coisas. Mas você pode viver o tal vivendo sua vida normal, da mesma forma. Aqui também você pode ler como não ação. Aí fica estranho, né? Mas seria quando você faz as coisas sem uma intenção por trás. Quando eu faço algo, por exemplo, usando a analogia do caminho, como se a vida fosse um caminho, né? O caminho, a vida é o caminho, né? Mas você é o caminhante que está caminhando num caminho da vida. Qualquer ação que você estiver fazendo na vida, você consegue resumir a isso. Mas se harmonizar com tal, né? Fazer essa não ação seria simplesmente esse ato sem nenhuma outra intenção. Por exemplo, eu não quero chegar a lugar nenhum caminhando. É porque a gente é muito viciado nessa questão de eu estou fazendo tal coisa por causa de tal coisa. Você não consegue fazer uma ação justamente pela ação. Não consigo, por exemplo, fazer uma boa ação. A gente vai falar disso também. Simplesmente por ser uma boa ação, não, porque eu tenho que fazer, né? O Kant fala de ação categórica e ação por dever, algo assim, não lembro. Mas é quando eu faço uma coisa porque eu quero que as pessoas gostem de mim, para ser bonzinho, para conseguir alguma coisa, né? Para uma recompensa. E quando eu faço as coisas simplesmente por fazer as coisas ou porque, para mim, aquilo é o certo. E mesmo que eu não vá ganhar nada com isso ou vá perder coisas com isso, eu ainda faço. Né? Então seria isso. E aí ele vem com o contrário, a constante aspiração, ou seja, a ação com intenção por trás, né? Seria contemplar o orifício. Aqui o orifício, a gente viu lá para trás, seria o yang, né? Então, o que seria isso? A constante aspiração é o que a gente já faz. Nós todos fazemos. Eu faço, eu tô dando essa aula aqui
pensando em mil outras coisas, mudando o jeito que eu falo para ver se vocês gostam mais, falando mais alto. Minha garganta tá seca. E eu fico tentando melhorar a voz, mas não devia ter nada disso, né? Quando a gente vive nessa constante aspiração, é contemplar o orifício. O que é que seja? O que é isso? É contemplar o Yang. O Yang, energia, o céu, né? Se é a parte branca do Yin Yang. Então é contemplar toda a manifestação, tudo. E a manifestação, ela costuma ser uma ilusão, né? Ela não é verdadeiramente importante. Não é que ela não é importante, mas ela não tem a importância excessiva que a gente dá para as coisas, né? Coisas pequenas machucam a gente, às vezes nós não nos importamos com coisas grandes, mas isso é tudo coisa que a gente cria, né? Ou seja, é viver na ilusão da nossa própria mente, essa constante aspiração. Aí ele vai falar, ambos são distintos em seus nomes, mas têm a mesma origem. O que seria isso? O céu e a terra. Aí ele fala que o comum deles... Peraí. Ah, não. Esqueci. Aspiração e não aspiração, tudo tem a mesma coisa. A origem deles é a mesma. O que é essa origem? É o mistério. O mistério é o Yin, né? Seria a parte negra ali, a parte preta do Yin Yang. Ele é o comum, ele é como se fosse a base para uma manifestação, mas poderia ser também o inverso, poderia ser o Yang que é a base, não importa. Um dos dois é a base. Esse um seria, esse mistério, né? Seria o um que eu falei, do 0, 1, 2, né? Que toda a criação vem a partir disso. Esse mistério seria o um, né? Vocês concordam que Deus é um mistério. Ninguém tem certeza sobre e tal. Mas esse um criador, que depois cria das polaridades e cria tudo, ele é o criador de tudo, ele é a base de tudo, mas ele também é um mistério. Ele é como se fosse um reflexo do tal que gera toda a criação. Mas ele não chega a ser o tal. Aí, para isso, ele chega embaixo e fala: o mistério dos mistérios é o portal para todas as maravilhas. Todas as maravilhas. Ele falou lá atrás, né, que a constante não aspiração é contemplar as maravilhas. Né? Contemplar. Então, assim que você consegue não aspirar as coisas, você consegue enxergar o tal. Você consegue enxergar a maravilha da vida pelo tal, pela visão do tal, né? Do caminho. E o mistério dos mistérios, que seria o próprio caminho, né? Assim que você o atingir, ele vai ser como um portal para todas as maravilhas. Né? Seria que o momento em que você enxergaria a vida como ela é e tudo se tornaria maravilha. Né? Tudo seria natural. A gente não reagiria mais do jeito que a gente reage às coisas. A gente enxergaria as coisas como coisas e não com os nossos valores imputados nas coisas. Então, ele faz toda essa explicação para nos falar que o que a gente deve fazer, né, é simplesmente fazer as coisas, é simplesmente viver e não viver para conseguir alguma coisa, viver para ser alguém, não. Simplesmente seja, simplesmente viva, simplesmente seja o que você é. Daria para fechar o livro só nesse capítulo, assim, com tudo isso que a gente conversou, dá para abstrair tudo isso do capítulo, mas eu aposto que isso tudo que eu falei é quase nada do que ainda dá para tirar disso. Então, é um livro que a gente tem que ler constantemente, com cabeça diferente, e cada vez tirando uma coisa. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Alguém tem alguma dúvida, gente? Algo que tem que esclarecer? O constante dele é constante mesmo? O constante que a gente usa? Tipo assim, uma coisa... Constante é constante mesmo. Seria o constante de... seria o que não muda, o que é constante, ou seja, é sempre, né? É sempre, tá sempre aí. Aí tem as duas coisas, constante não aspiração, ou seja, você viver assim, né? Ser constante nisso. E o que ele fala lá de o caminho constante, vou voltar lá, seria a questão de o que não é, a questão que não muda, né? O que é sempre aquilo, o tal que é sempre aquilo que não muda. Evitar oscilações. O quê? Tipo assim, o constante seria a gente tentar viver de uma forma aquilo constante, evitando
Tipo, entre o bem e o mal, tipo, tentar o caminho no meio. Isso, exatamente, seria isso. É isso que eu vou te falar assim. Tem dois jeitos de ver a vida. Um que se foca nessas dualidades e o que se foca no que está entre elas aqui, o tal. Um enxerga cada hora uma coisa. Uma hora a coisa é boa, mas quando não é conveniente para mim, ela é má. Então fica girando eternamente nessa roda aí do yin yang. Agora, quando eu enxergo a linha do meio e entendo que é uma coisa natural, que é da manifestação, que aconteçam essas coisas, que cada coisa tem seu momento, mas que tem uma coisa que não muda, que seria o vazio, né? Essa seria o caminho, que é entender a vida toda, né? Do jeito que ela é, e não colocando as minhas ideias a partir do que eu preciso, do que eu quero, aí você consegue essa constância a partir disso. Mas se você tentar uma constância a partir do yang ou do yin, você não tem a constância. Porque uma hora o yin tá. Vocês veem, o símbolo ele é meio que perfeito. Né? Tem hora que ele tá fininho aqui, ó. Nessa parte aqui tem muito yang aqui, e aqui tem só um pouquinho de yin. Mas depois ela cresce e domina. Para depois ela voltar a ficar pequena de novo. E a gente usa isso muito na nossa vida de modo a conseguir as coisas na vida. Mas a partir do momento que você tentasse, eu quero algo que não seja, que seja totalmente neutro, né? Que seja totalmente, que não oscile, que seja constante, você talvez nem levantaria da cama, porque todas as ações, uma hora são de um oposto, uma hora são de outro. Né? Então, você simplesmente tem que aceitar isso e viver, né, constantemente. Apenas fica parecendo que é um bando de vagabundo, né? Mas não seria essa questão da intenção por trás mesmo, que ela vai oscilar junto com o yin yang. O tal não vai. Ele vai serpiginar entre eles. E também eu acho assim que às vezes é a reatividade que a gente tem às coisas, né? Acontece o bem e o mal, você tem que estar ali no caminho do meio, na sua reatividade, porque não importa o que aconteça, importa como que você reage àquilo que aconteceu. E aí que tá, outra boa palavra que você usou, reagir é o que a gente costuma fazer. A gente reage por quê? Porque a gente tem objetivos, porque a gente tem desejos, necessidades. Assim, no momento que você não tiver nada disso, você nunca mais vai reagir a nada. Talvez seu corpo ainda reaja, mas você vai ter uma serenidade tão grande de entender que são coisas do mundo, daqueles que não alcançaram ainda o céu e a terra na sua plenitude, que você não vai reagir nunca mais, você vai sempre agir. Todas as suas ações serão conscientes, mas não terão nenhuma intenção por trás. Isso é o que a gente tenta atingir, né, com esse estudo, com o estudo do Tao Te Ching. O Lao Tse, pelo menos, estava tentando fazer isso. Ok, Valéria? Sim, na hora que você está falando assim, por que a gente faz as coisas, eu pensei, minha resposta aqui, como fonte de prazer. Mas se você está querendo prazer, você ainda tem uma intenção de querer alguma coisa, né? Também. Não é? Você está fugindo desse prazer. Gente, eu vou só ligar a luz que tá ficando escuro aqui. Tinha que ter ligado antes. Mas ok. Mais alguma dúvida? A gente vai passar pro próximo. Mas só resumindo em uma palavra isso tudo que a gente estudou, é espontaneidade. Igual eu falei, a gente faz as coisas por motivos, por razões. Se a gente conseguir ser realmente espontâneo, naturalmente espontâneo, a gente teria atingido o tal. Eu não consigo de jeito nenhum, eu acho. Alguma vez ou outra deve ter dado conta. Alguém já consegue ser espontâneo, assim, verdadeiro? Eu acho difícil. Passar pro próximo então, gente. Consegui o tempo aqui. Deixa eu confirmar se tá gravando. Capítulo 2, então, vamos ler. Quando os seres sob o céu reconhecem o belo como belo, esse aqui ele é marcante, então isso já se tornou um mal. E reconhecendo o bem como bem, então já não seria um bem. Olha isso que o Cristiano está falando, gente. A existência e a inexistência geram-se uma pela outra.
O difícil e o fácil completam-se um ao outro. O longo e o curto estabelecem-se um pelo outro. O alto e o baixo inclinam-se um pelo outro. O som e a tonalidade são juntos um com o outro. O antes e o depois seguem-se um ao outro. Portanto, o homem sagrado realiza a obra pela não ação e pratica o ensinamento através da não palavra. Outro não, não alguma coisa. Os 10.000 seres fazem, mas não para se realizar. Iniciam a realização, mas não a possuem. Concluem a obra sem se apegar e justamente por realizarem sem apego, não passam. Essa parte da tradução, gente, ela fica estranha, porque foi o mestre chinês que traduziu. A tradução do Richard Wilhelm, ela fica mais entendível pra gente. Então eu vou ler ela aqui, só dessa partezinha, no final, porque a de cima está parecida. A todos os seres que o procuram, né, o homem sagrado, ele não se nega. Ele cria e ainda assim nada tem. Age e não guarda coisa alguma. Realizada a obra, não se apega a ela, e justamente por não se apegar, não é abandonado. Então, vou voltar agora e explicar tudo. Tá, aqui meio que é fácil de entender, mas é algo que a gente não pensa normalmente. Né? Quando os seres sobre o céu, ou seja, aqueles que não atingiram o espiritual ainda, né, estão aqui muito na questão material, mas que para o Lao Tse, espiritual e material são dois polos da mesma coisa, que para ele o bom mesmo é o vazio, né? Já está até esse pensamento dele está até além do que a gente consegue entender, né? Mas ok. Então isso já se tornou um mal. O que seria? Vou dar um exemplo aí vai ficar fácil, entender. Quando eu fiz uma boa ação lá, dei comida para alguém na rua, por exemplo, eu sei que é uma boa ação. A pessoa está com fome, precisa de comida, simples. Ou qualquer outra coisa mais simples que isso. No momento que eu falo, ou penso dentro da minha cabeça, eu fiz uma boa ação, ou chego para alguém, olha lá, eu ajudei ela, olha que bom, né? O que eu queria ali? É só o afago, o ego, né? Olha como eu sou bom, né? Então o Lao Tse, ele vai além, ele fala assim, ó, tem que fazer o bem, mas igual Jesus fala naquela parábola dele, né? Que a mão direita não saiba o que a mão esquerda fez, ou seja, que nem você saiba o bem que você fez, né? Essa é a verdadeira caridade. O que ele fala? Agir, né, realmente com bondade, você nem pensa que agiu com bondade. Difícil, mas é uma coisa que a gente tem que praticar. Né? Praticar. Tá, agora, e reconhecendo... gente, eu inverti, né? Eu falei do bem primeiro. Vamos falar do belo agora. Também essa é legal. Quando o ser do céu reconhece o belo como belo, então isso já se tornou um mal. Ou seja, até eu falar que alguém é bonito, que alguma coisa é bonita, eu já fiz mal. Gente, mas como que eu fiz mal? Tô falando que a coisa é bonita. Primeiro, né? Você fala que uma coisa é bonita com a intenção por trás. Alguma intenção tem. Ah, mas não, eu tava falando que o pôr do sol é bonito. Nessa hora que você fala, o pôr do sol ou uma pessoa, não importa. Você já está usando o seu poder aqui cerebral de separar as coisas. E a gente estudou, né, que quando você separa uma coisa da outra, você cria as polaridades, deixa de existir o tal, deixa de existir a perfeição, de certa forma, e você cria o mal. Alguma violência vai sair daquilo. Alguma coisa vai sair, nem que seja um pensamento negativo sobre um dia feio, um dia bonito, entendeu? Mas é fácil pra gente ver com pessoas, né? Eu falo que uma pessoa é bonita, então, e eu falo só ela ali, né? Tá numa sala cheia de gente, eu falo que a pessoa é bonita. Quem eu não falei que não é bonita ali já vai sentir, então eu não sou? Por que só falou daquela pessoa, né? Então, olha o tanto que ele aprofunda o raciocínio sobre as nossas, nossa rotulação das pessoas, das coisas, né? Para isso ele vem falar, olha, a existência e a inexistência geram-se uma pela outra, ou seja, o que é a inexistência aqui? O nada, né? O vazio. Ou o yin yang, você poderia interpretar essas duas coisas. Né? Uma coisa e outra, que são opostas, se geram uma pela outra. Né? Uma coisa é difícil porque tem uma coisa fácil. Né? E o contrário também é verdade. O longo, uma coisa é comprida porque a outra é curta, mas se tiver uma coisa mais longa do que essa que você falou que é longa, ela deixa de ser longa, ela vira curta.
Alto e baixo, mesma coisa. Som e tom, tudo igual. E antes, depois, isso é coisa... o que a gente vai falar aqui, né? Todos os problemas da vida vêm da nossa cabeça. Vem da gente separar as coisas. Vem de eu falar, isso é feio, isso é bonito, isso é bom, isso é mal. Entendeu? Mesmo falar que uma coisa é boa, é ruim. Porque você gera o mal. Você gera o mal ao separar. Se você não tivesse falado nada, o mal não existiria. Até porque você também não teria criado o bem na sua cabeça. Né? Ficaria ali no tal, no simplesmente existir das coisas. Né? Então, ok. Próxima parte. Eu vou explicar essa parte da tradução que a gente tem, para que não fique uma coisa jogada, e depois vou explicar outra que é mais fácil de entender, que acho que vocês já até entenderam. O homem sagrado, o que seria o homem sagrado? Seria aquela pessoa que vive, que está ali no céu e terra como se fosse uma coisa. Ele está no tal, ele vive pela não ação, né? Ele realiza a obra pela não ação. Assim que falou isso, já entendeu que seria essa pessoa, qualquer pessoa que se alinha ao tal, né? O próprio Lao Tse, a gente acha que ele era, né? Ele pratica ensinamento através da não palavra. O que é isso? Pode ser que ele não fala, né? Simplesmente não fala, ele pelas ações dele, né? Ele ensina pelo exemplo, ou pode ser também a não palavra, a palavra destituída de intenção. Né? A gente viu lá que a não ação seria a ação destituída de intenção, de aspiração. Né? Ou seja, quando ele fala com o correto, ele fala, né? O correto associado com tal, né? Ele fala sobre a vida ou sobre alguma questão pelo que ela realmente é. A verdade que ele encontra no tal, naquela coisa. E naturalmente, né, ele ensina por isso, a quem estiver aberto a aprender. Claro, se não quiser, não importa quem seja, não vai vir te mudar aqui. Se você não quiser mudar de pensamento, não vai mudar. Mas essa não palavra, então, seria a mesma coisa que a não ação. É quando você tenta, quando a gente tenta, né, ensinar as pessoas as coisas, a gente tem uma intenção por trás, que a pessoa aprenda. E aí já deixa de ser a não palavra. Quando você simplesmente falar as coisas porque é a necessidade de alguém e tal, mas não que você tenha intenção nenhuma por trás daquilo, isso é muito difícil, gente, de entender, até que é fácil. Mas fazer é outros 500. Eu tenho tentado, né? A partir de leitura, se vocês quiserem tentar também. Mas seria isso. Aí ele fala, os 10.000 seres fazem, mas não para se realizar. Aí aqui eu tirei uma interpretação do mestre, mas que é a mesma da que está no outro livro. O que seria? Eles fazem não para se realizar, iniciam a realização, mas não a possuem. Ou seja, aquilo que eu falei de caminhar simplesmente por caminhar, os 10.000 seres, que seriam a criação em geral, né? Tudo que veio do 1 e do 2, né? Do Yin e do Yang, eles fazem, mas para não se realizar, né? Não, eu não vou fazer simplesmente porque eu sou um ser humano, eu faço isso, eu faço bem. O ser humano faz bem, é por isso que eu faço bem, acabou. Não tem nenhuma outra intenção por trás. Então eles concluem a obra sem se apegar, ou seja, sem que aquela obra tivesse tido sentido para eles, tivesse sido algo que eles realmente fizeram. Não, eles fizeram por causa de tal coisa. Então, o que fez a obra, será que não foi o objetivo que você tinha, não você? Entendeu? E justamente por realizar sem apego, não passam. Essa parte fica meio confusa, por isso que a outra tradução ela é mais aceitável para a gente. Talvez os chineses entendam bem, mas a gente não. Então eu vou trazer essa aqui. Todos que procuram, né, o homem sagrado, ele não se nega. Então, ele pratica a não palavra e a não ação sem negar ninguém. Claro, porque ele quer que está sempre buscando o tal. E se alguém precisa de alguma coisa, né, ele é um ser humano, ele atende às necessidades das pessoas. Isso é normal do ser humano. Então ele cria e ainda assim nada tem. Então ele não possui nada. Por quê? Porque ele já tem tudo. Cecília Meirelles, ela tem um livro dela que eu quero ler, eu só sei essa citação porque a professora, a Lucilena, falou, né? Mas se nada que é realmente teu pode ser tirado de ti, né? Ou seja, não, isso é de Santo Agostinho, troquei. Isso é Confissões de Santo Agostinho, mas seria o mesmo sentido. O que ela fala é, por que você vai querer só uma parte se você
assim que você fala, né, que você tem uma parte de alguma coisa, você possui alguma coisa, você perde todo o resto da vida. Por que você se contenta só com uma parte se você pode ter tudo? Né? Então, o homem sagrado, ele tem tudo. Por quê? Porque ele já entendeu que a vida não existe posse, na verdade. O ato de não possuir nada, de certa forma, te leva a possuir tudo. Né? Seria isso. Essa criação dos opostos, ela acontece, né, para esse ponto também. Né? Que eu falei lá do... Assim que você tem uma ideia yin, você cria uma ideia yang, no outro oposto. Né? Mas ele age e não guarda coisa alguma. Então ele age simplesmente por agir, não ação, não palavra. Ele realizada a obra, não se apega a ela. Assim que ele fez aquilo, ok, acabou, terminou. Fiz a caminhada, acabou. Se deu certo, se deu errado, não importa. O que importa é o que aconteceu. Aconteceu, isso, eu caminhei. E justamente por não se apegar, não é abandonado. Novamente isso. Assim que você não possui nada, né, o oposto acontece. Assim que você não quer ter a posse de nada, o universo se entrega a você. É mais ou menos isso que ele quer falar. Ou pelo menos que a gente interpretou que ele quer falar. Mas no geral, gente, seria que a nossa capacidade de dividir as coisas nos priva da maior parte da vida e nos leva a grande parte dos nossos problemas. Para fechar esse capítulo seria isso. Alguém tem alguma dúvida? Então hoje eu vou passar para o próximo. Nossa, aqui. Terceiro capítulo, penúltimo que a gente vai estudar hoje, é muito parecido com o anterior, mas ele vai falar de uma questão mais da sociedade em geral e de tipo dicas do que o Estado fazer. Né? Vamos lá. Não valorizando os tesouros, mantém-se o povo alheio à disputa. Não enobrecendo a matéria de difícil aquisição, mantém-se o povo alheio à cobiça. Não admirando o que é desejável, mantém-se o coração alheio à desordem. O homem sagrado, de novo, né, ele governa. Ele esvazia seu coração, enche seu ventre, enfraquece suas vontades e robustece seus ossos. Aqui ele está falando do povo. O que ele faz com o povo? Ele mantém permanentemente o povo sem conhecimentos e desejos e faz com que os de conhecimento, aqueles que têm conhecimento, não se encorajem e não ajam. Sendo assim, nada fica sem governo. Alguém chegou aqui. Boa tarde. Então, voltando para a explicação. Tá. Quando, gente, que alguma coisa ela vira alvo de cobiça, né? Vamos, por exemplo, né? Ouro. Ouro é cobiça, a gente sabe. A gente vê desenho, filme. Todo mundo quer roubar ouro, né? Por quê, né? E por que alguém tem algo assim? Qual que é a utilidade de ter, por exemplo, joia? Não sei. Mas o que o Lao Tse percebe? Que ter essas coisas, né, de difícil aquisição, ou que são muito valorizadas... É que alguém mandou uma mensagem. Ah, oi, Jane. Pode falar. Opa, Lucas, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo. Você estava falando aí realmente da cobiça do ser humano. E é exatamente isso que o toísmo, no grupo de toísmo tem, né? Se trata isso, né? Principalmente nesse capítulo ele fala muito disso. Né? Exatamente, a faculdade fez um grupo aí bom. Gostei muito, parabéns. Obrigado. Já a gente continua ano que vem, né? Mas vamos aproveitar esses primeiros estudos aqui. Tá, só onde que eu tava. Mas então, falando disso então, né, dessa parte desse capítulo, quando que uma coisa ela se torna, né, cobiçada? Quando ela é difícil aquisição, né? Ou quando alguém dá muito valor, fala que é uma coisa nobre. Então todo mundo fica querendo. Todo mundo quer hoje em dia carro, viagem, hotel, essas coisas. Tudo isso, né, é admirado e isso vai nos levar o nosso coração à desordem, à cobiça, à disputa, à competição, tudo mais, né? Novamente ele fala aqui desses problemas nossos que são gerados a partir do momento que a gente separa as coisas. Novamente, quando você
fala que uma coisa tem valor, outra não tem. Aí todo mundo quer cobiçar aquela coisa. E às vezes uma coisa que tem. Bom, na verdade, tudo tem valor igual, né? Mas uma coisa que é uma necessidade básica, ela fica deixada de lado, de certa forma, né? Tem muita gente andando de carro enquanto tem gente passando fome, né? Então, umas dicas que ele dá para o Estado, né? Então, quais são as dicas aí do Lao Tse para o Estado ou para qualquer pessoa que queira governar igual o homem sagrado governa? O homem sagrado, então, o que ele vai fazer? Esvaziar o coração das pessoas. Porque aqui para os chineses, coração seria essa dualidade. Seria o yin e yang. Né? Para eles é como se fosse o yin e yang aqui girando na gente. Mas seria tanto a razão, a racionalidade, quanto a emoção e quanto os desejos. Seriam essas três coisas. Né? É a intenção. Né? Seria essa intenção. Tudo que nos move por outros motivos. Então ele esvazia o coração disso. Ele tenta levar as pessoas a seguirem o tal. Se ele esvazia o coração disso, não sobra mais nada que guie a pessoa, né? Que não sejam coisas, como é que eu falo? Elevadas, de certa forma. Vamos falar elevadas, que é o nosso palavreado. Né? Enche seu ventre. Ele dá o que é necessário mesmo. Comida, o que é essencial para a vida. E vai parecer muito com... Agora eu esqueci... com o cínico, por exemplo, o Diógenes, né, lá da Grécia, em que ele tinha o mínimo para viver, mas ele vivia o máximo, ele vivia mais todo mundo, tanto que Alexandre o Grande, quando encontra Diógenes, falou que se ele não fosse Alexandre, ele queria ser Diógenes. E o Diógenes fala, nossa, se eu não fosse Diógenes, eu queria ser Diógenes. Ele fala assim, que ele tinha a sabedoria tão grande, ou maior que Sócrates, Platão, vivia na rua, né, com os cachorros e tal. Enfraquece suas vontades, não, que os desejos, né? Ele não deixa que as pessoas tenham desejos, e aqui não é qualquer desejo, vai ter desejo, não. É os desejos que te puxam para aquelas coisas que a gente falou, para cobiça, para disputa. Você vai ter os desejos, vou falar bons, né? Porque a gente está tão acostumado a falar bom e mal, mas eu vou falar bons, né? Elevados, né? E robustece seus ossos, ou seja, dá uma base forte para as pessoas, né? de vida. Então, aqui já Então ele mantém o povo sem conhecimento, sem desejo, permanentemente. Ou seja, ele não deixa que brote a semente do desejo. E é que ele deixa ele ignorante também, sem conhecimento. Fica estranho. Né? É para deixar o povo na ignorância? Não. Aqui seria uma analogia perfeita com a questão do Jardim do Éden. Não sei se todo mundo conhece a história, mas a maçã que a Eva e o Adão comem é a maçã do conhecimento do bem e do mal. Olha só. Eles estavam no tal. Eles estavam lá no Jardim do Éden, tudo é perfeito e tudo mais. Junto com o Criador, o mistério. Né? E assim que eles comem a maçã, eles criam o yin e yang. Eles criam a dualidade, eles criam tudo que existe, bem e mal. Isso é tudo coisa da nossa cabeça, coisas que não existem em conjunto com o tal. Não é uma coisa que está dentro do tal, entendeu? É algo que na verdade está dentro sim, mas que não representa o tal. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles comem maçã, seria esses conhecimentos e desejos. Tão bom quanto mal, porque é uma dualidade que gera conflito, que gera alguma violência. Né? E faz com que os de conhecimento não se encorajem e não ajam. Aí aqui tem duas explicações legais também. Que seria a questão de aqueles que já nasceu neles essa maçã, já comeram a maçã. Não dê espaço para isso, para que eles criem luxos, para que eles criem cobiça, disputa, ou que esse conhecimento aqui, como a tradução de um trem muito antigo, pode ser também falar que é o conhecimento, até mesmo o conhecimento positivo, até mesmo quando a gente vai fazer, lembra que a gente falou da coisa, quando a gente fala uma coisa boa, a gente faz uma coisa boa e fala que é boa, a gente se mostra, isso é ruim, isso gera problema, porque a boa ação verdadeira, ela é igual Jesus fala, nem a sua mão sabe que você fez. É algo natural, é ligado ao tal. Então, ele faz com que as pessoas que têm a sabedoria não se encorajem, não agem. Ou seja, que elas, se não conseguir agir de acordo com o tal, que nem ajam, que nem criem nada. Entendeu? Que se ela vai criar uma tecnologia, por exemplo, para ajudar,
que seja uma coisa sem se mostrar, que seja algo realmente só para ajudar mesmo, e na verdade sem nenhuma intenção, algo natural. Sendo assim, nada fica sem governo. Ou seja, não deixando crescer essa maçã, né, do bem e do mal na sua cidade, no seu vizinho, no seu bairro, qualquer lugar que você vive, na sua família, o desgoverno não aparece. Jenny, é isso realmente, é esse egoísmo que o Lao Tse tenta combater. A ideia aqui é que dê para as pessoas, né, o essencial da vida, que seria a alimentação digna, né, que ele já está falando de certa forma disso, né? Moradia digna, resolver todos os problemas básicos da sociedade. Isso é algo também que o Platão já fazia, ele tinha uma conversa com os alunos lá, eles tentando criar a cidade perfeita ou o estado perfeito. E aí ele começa a criar, né, tá, vai ter isso, vai ter aquilo, tá, ok, resolvido. Mas um dos alunos, não lembro quem, ele fala assim, oh, mas Platão, tá muito sem graça essa cidade aí, não tem bordel, não tem carroça de luxo, não tem biga, não tem coliseu, não tem nada. Aí ele, mas você quer luxo? Quero luxo, quero. Então eu vou começar a criar, eu não tinha criado, tenho que criar também os pecados, né? Eu vou ter que criar a cobiça, a disputa, vou ter que criar esse tanto de coisa. Aí, então, assim, nessa parte eles encaixaram demais a ideia deles. Pode falar, gente. É muito complicado, né, Lucas? Infelizmente tem umas coisas assim que a gente não assim, na prática também, a gente, como ser humano também, a gente vê muitas coisas assim também. E o ruim dos seres humanos que, infelizmente, o pessoal é muito egoísta, não pensa nele, só pensa nele mesmo. Pensa nele, mas nos outros arredores não pensa. Uhum. Infelizmente, é isso. O ser humano é assim. Então, que é assim, mas também não precisa ser assim, né? Tem um processo de mudança, né, Lucas? Tem um processo de mudança, todo mundo tem esse processo de mudança. Mas é complicado, os governantes, nossos governantes somos assim, são assim, os seres humanos são assim. Mas os governantes, né, na verdade qualquer pessoa, todos são reflexo de si mesmo. Né? Então, os atributos que a gente vai encontrar em outro ser humano são os mesmos que a gente vai encontrar na gente, em graus diferentes, né? Mas... Realmente. É assim, né? A faculdade está fazendo esse grupo de estoísmo e eu achei muito legal e, tipo, é muito bacana pra gente que vivenciar muito e pensar muito nos seres humanos também. Uhum. Muito bacana, muito mesmo. Só daqui do campus do CSL, eu achei muito bacana. Legal. Essa iniciativa de lá do CCO, muito bacana mesmo. Não, então, a gente está pensando em manter o grupo online, pelo menos, assim que voltar o período letivo que vem, ou mesmo antes, dependendo. Mas o período letivo só vai mais, né? Em férias, costumo viajar, então. Mas o ser humano, ele não é... Aí tem várias ideias, né? Tem gente que pensa que o ser humano é totalmente ruim, ou que o ser humano é totalmente bom, mas que a sociedade corrompe, né? Acho que é o Rousseau que vai falar isso, não é? E tem os que falam que o ser humano é uma eterna construção. Tem vários jeitos da gente pensar sobre o ser humano. Mas essa ideia que você tem, o Lao Tse vai muito falar dela, né? Da ideia que a gente tem das coisas. Quando a gente tem a ideia das coisas, o ser humano é ruim. Então a gente já separou. A gente já criou mal a partir disso. Ou mesmo se eu falar, o ser humano é bom. Então você está falando que tem outras coisas que são más, entendeu? Então o Lao Tse vai falar no primeiro capítulo, no segundo também, que a gente não deve ficar separando as coisas, porque isso só vai nos trazer mais problemas, né? Mais sofrimento, porque essa divisão é infinita e ela tem 1000 graus de divisão, o tanto que a gente quiser. Por isso que ele fala mãe das 10.000 coisas, porque para ele 10.000 era muita coisa, mas é infinito, né? Para ele 10.000 é como se fosse infinito, tudo que existe, né? Então, voltando aqui, a ideia aqui do Lao Tse é para que os governos sigam, ou mesmo a gente, nos núcleos que a gente tiver, a gente tem que garantir que as pessoas tenham o essencial da vida, né? Que é tudo aquilo que nós somos feitos para ser. O ser humano
é feito para quê? Viver em sociedade, se alimentar, se reproduzir. E ajudar é uma coisa muito natural do ser humano. É algo que a gente faz, às vezes, mesmo sem querer. Né? A gente, às vezes, ajuda. A ideia é que a gente nem tenha motivos mais para fazer isso, porque assim que a gente descobrir o que é um ser humano, a gente vai viver de acordo com o que a gente tem que ser. Né? A gente vai viver alinhado com o tal. E aí lá se vão essas polaridades, elas vão continuar existindo, a vida vai continuar existindo, mas a gente vai contemplar as maravilhas, né? Agora falando no primeiro capítulo. A gente vai conhecer a maravilha da vida e vai deixar de ter uma visão ou muito pessimista da vida ou positiva demais. A gente vai ter uma visão do que ela realmente é. Próximo capítulo, mais alguma dúvida, gente? Aí a gente finaliza. Vou passar aqui. Último capítulo de hoje. O caminho é o vazio. Agora ele já pegou pesado. É o que eu já comecei a explicar, mas se vocês tivessem lido, chegado aqui do nada, ele fala que o caminho é o nada, aí você fica, uai, mas não era um tanto de coisa boa, né? Portal das Maravilhas e tal. Aí ele, não, é o vazio, é a ausência de tudo. Tá. E o seu uso jamais o esgota. É imensuravelmente profundo e amplo, como a raiz dos 10.000 seres. Cegando o corte, desatando o nó, harmonizando-se à luz, igualando-se à poeira. Límpido como a existência eterna. Não sei de quem sou filho. Venho de antes do Rei Celeste. Essa parte final a gente não sabe se ele está falando dele ou do tal, ou ele chegou no nível de entender que ele e o tal são a mesma coisa. Né? Mas tá. Então vamos finalizar aqui. O caminho, eu já falei que ele tem outros nomes, né, para vocês, como o mistério dos mistérios, né? Mas agora ele dá outro nome para ele, o vazio. É o vazio. Tentem imaginar na cabeça de vocês aí o vazio. De vez em quando eu consigo, mas eu não consigo descrever para ninguém. Eu já tentei várias vezes. A Carolina sabe, eu já tentei falar, olha, eu tive uma sensação de que nada existe e tal, mas é algo que não dura também. E não é ruim, nem bom. E é uma sensação, igual ele fala, de mistério mesmo. Algo assim misterioso que eu não consigo nem explicar. Mas eu nem sei se é mesmo, mas assim, falando experiência minha de um pensamento que eu tenho de vez em quando. Mas tá. E aí faz sentido a próxima frase, que ele fala, seu uso jamais o esgota. O nada tem fim, gente? Não. Não tem tamanho, não tem forma, não tem adjetivo, não tem temperatura, é algo que a gente não consegue, a nossa mente não consegue, nem sei se consegue pensar nisso. Eu acho que nem é para pensar. Eu acho que o ponto é esse, não é pra gente pensar nisso, porque é indescritível. Tanto que o guarda pergunta pro Lao Tse se ele tem um nome para a verdade, né? E aí ele, o que ele descobriu, ele fala, ele faz um esforço e chama de caminho. Ah, o caminho. É isso aí que a gente está vivendo, é isso, mas nem era para eu te dar uma palavra sobre isso, não era para eu te falar, não era para eu dar um nome, entendeu? É uma coisa que não tem nome, não pode ser dito, não pode ser medido, não pode ser nada. E seu uso é infinito, justamente por isso. Você não consegue tirar nada dele. E ao mesmo tempo, tudo vem dele. Olha que doideira, né? Muito doido. Mas tá. É imensuravelmente profundo e amplo como a raiz dos 10.000 seres. Ou seja, ele é tão grande quanto... O que é a raiz dos 10.000 seres? É aquela mãe, que seria o nosso Deus, que seria a criação de tudo. Né? Então, o que cria tudo é tão grande, profundo, quanto o nada. Entenderam? Por isso que se pensa muito assim que esse né, o mistério primeiro, que seria aqui ele também vai chamar de Rei Celeste, mas seria Deus pra gente, né? Ou a mãe, na Índia é a mãe criadora de tudo, que cria tudo, toda a nossa existência. Ele é um reflexo ou algo que surge desse vazio, do caminho, do tal. E
E aí ele dá 4 linhas aqui bonitas do que o vazio faz, né? Que vai se assemelhar muito com algo que o Bruce Lee fala da água lá, para que a gente seja como a água, porque a água tudo passa por ela, ao mesmo tempo ela consegue destruir rochas e tudo mais. Mas o uso dele jamais se esgota em ele cegando o corte, ou seja, o que é o corte? Não é quando você divide uma coisa da outra, é quando a gente divide uma coisa. Então o tal, assim que quanto mais você se aproxima dele, mais ele cega essa faca da nossa mente que divide as coisas. Então mais a gente para de querer separar as coisas, a gente começa a enxergar a união das coisas. E aí também desatando o nó. Mas o nó é o que une as coisas. Ele tira isso também? Tira. Ele também tira os nós que impedem que a gente enxergue a vida como ela é, porque o nó também é uma união artificial. A única união real que une tudo é o tal, entendeu? E ao mesmo tempo ele tira a nossa capacidade de separar as coisas e de unir também artificialmente. Se for uma união só ali, eu acho que só ali, ó, a união é dessa coisa com essa coisa. Então a sua união também é ilusória, né? Você tem a ideia de união de uma parte só, não do todo. A ideia é que seja o todo, e aí não teria nó para isso, seria o próprio tal, que uniria tudo. Harmonizando-se à luz. Então, olha, quando você se harmoniza uma coisa, você fica no tom da coisa, você fica parecido com a coisa, você reage igualmente àquela coisa. Então, aqui eu nem sei se esse doido já pensava que a luz também era partícula, igual o Einstein já descreveu nos estudos dele, né? Não sei se ele já enxergava isso com o olho dele, mas harmonizando-se a luz e igualando-se a poeira. Então, ele é tanto uma coisa quanto a outra, ele é a energia e a matéria. Ele é o pó da terra, ao mesmo tempo que ele é o céu. Ele é a luz e a poeira. Ele consegue se igualar a tudo, até as coisas que são totalmente opostas, que é o yin e o yang. Então, o tal, por ele estar ali no meio, ele é os dois e ao mesmo tempo não é. Ele separa o que a gente une para unir tudo da verdadeira forma. Né? Límpido como a existência eterna. Então, se o Lao Tse tentando, né, dar para a gente uma visão do que é o tal, seria a existência eterna. Imagine o infinito e talvez você consiga pensar mais ou menos o que é o tal, mas não tente dar uma forma para ele, porque não tem forma. Qual que é a forma da existência eterna? Eu não sei. Não consigo desenhar isso para você, não consigo descrever. Então, tempo, né? A gente desenha um relógio, mas existe tempo? É algo da nossa cabeça? Né? E por fim ele finaliza em não sei de quem sou filho, venho antes do Rei Celeste. A tradução do Wilhelm, a outra, né, é bem parecida com essa, mas seria não sei de onde vem, né? Ele pergunta, se referindo ao tal, mas eu sinto que vem antes do Rei Celeste, que seria o criador de tudo, né? O Deus Pai, ou a Mãe. Então seria isso. O vazio é algo que une tudo, acaba com nossos preconceitos e entremeia tudo. Seria algo assim. Alguém tem alguma dúvida, gente? E mais uma coisa, pode falar. Eu tive a impressão que tu parece que tá falando de uma energia, né? Mas então, quando tá desatando o nó, parece assim, quer dizer que tudo vai fluir, tipo, sim, não vai ter mais o que, sim, mas o aí, que impede uma das coisas. Isso. Mas o Lao Tse, pra gente energia é o superior, né? É o elevado, mas para ele é só um polo diferente. Para ele o espiritual, que é o céu, seria algo do mesmo nível da Terra, que seriam as duas polaridades supremas, que elas vêm do Tao, né? Mas a gente tem essa ideia de que o espiritual, o céu é o positivo, o material é negativo, é a pessoa muito materialista, é a pessoa muito espiritual, mas isso é igual aquilo que eu falei, e que parece que é uma coisa que acontece sem a gente perceber, que tem a polaridade no nosso mundo, né, do Oriente, Ocidente,
racional, místico, né? Seria isso. O irracional, o sentimento. Mas para o Lao Tse chegou no ponto de entender que essas polaridades são iguais, mas que a gente enxerga como se fosse uma coisa boa ou outra ruim, de acordo com a nossa cultura. Que o verdadeiro, aí ele não pode nem falar que é bem, entendeu? O verdadeiro bem, que ele já nem é bem porque ele é muito neutro, ele é a neutralidade das coisas, né? A vida como é, seria o tal. Seguir o tal que seria o verdadeiro caminho da vida. E aí ele não chega nem a ser uma energia, ele seria o vazio, entendeu? Eu não consigo raciocinar assim, igual ele fala, eu tô explicando pra vocês, mas é muito pra mim, pra ver se eu entendo. Mas entendeu? Seria o vazio, imagina o vazio. Eu não posso falar que é energia, porque na energia tem alguma coisa. A energia é uma coisa, você consegue separá-la, entendeu? Você consegue armazená-la. Entendi. Não, eu sei que você está falando da energia, por exemplo, a energia do reiki também seriam emanações desse rei celeste, desse criador, né? Ou uma, não importa. Ele fala ele fala mãe, porque para ele, né, pelo menos talvez, né, ou porque ele tinha que dar um nome, ele usou o yin para ser o criador e o yang vem depois, né? Aí seria terra, depois o céu. Então, matéria, depois espírito. Mas isso não importa, ele fala que não faz diferença, na verdade. Os dois são equilibrados, entre aspas, mas o verdadeiro equilíbrio é o caminho do meio, é o tal ali entre os dois. Que aí nem é pra você desenhar, não tem como você falar, não tem adjetivo pro tal, a não ser vazio. Ele tenta dar um nome, mas nem era pra ele dar, entendeu? Seria aquilo que não pode ser nomeado. Eu vou confessar pra vocês, a primeira vez que eu estudei esse negócio, eu vi a aula da Lúcia Helena várias vezes até eu entender o que ela estava falando. Mas depois que eu fui acompanhando mais, é muito gostoso estudar e achar que tá entendendo alguma coisa. Né? Gente, vocês acham que foi entendível a aula? Foi palatável? Deu pra engolir ou ficou parecendo que eu mandei vocês engolir uma pedra, uma coisa assim, muito difícil? É entendível, mas muito profundo. Igual você falou, tem que voltar e assistir e rever. É. E assim, outra coisa... Ah, pode falar. Não, passei a palavra, minha opinião é essa. Não. É um trabalho interno. Eu não vou nunca, ninguém vai, igual o Lao Tse falou pro guarda, eu não vou conseguir te ensinar nada. É algo que a gente tem que buscar através da nossa experiência e nosso entendimento. É como se tivesse que sentir mesmo. Né? Eu tenho um raciocínio, mas você também tem que sentir. Você teria que anular os opostos, de certa forma, né? Para gerar o tal. Alguém quer falar alguma coisa? Quer que voltem algum slide, explicar alguma coisa? Então, vamos falar pode falar, já. Oi, Lucas, tudo bom? Sobre o que você estava falando aí, eu até coloquei uma mensagem. As pessoas só pensam em ajudar as pessoas no Natal, sendo que só o Natal faz alguma diferença. Natal presente dá o que a gente só no Natal. Mas qual é o significado do Natal? Em vez de ajudar as pessoas nos 365 dias do ano. Porque só o Natal. É porque tá todo mundo vendo, né? Talvez é isso. Ou porque é uma convenção, porque é cultura. Né? Porque só o Natal, sendo que os 365 dias a pessoa pode fazer a mesma coisa que faz no Natal. Uhum.
Mas por que exatamente no Natal tem que fazer isso? Uhum. Pô, pelo menos alguma hora faz, né? Não vamos tirar tudo. Infelizmente, mas os 365 dias do ano teria que fazer alguma coisa. Mas às vezes também, né, faz, mas a gente não percebe porque justamente às vezes, né, a gente não, a gente não sabe, por isso a ideia da gente não classificar demais as coisas, mas às vezes a pessoa faz e ninguém fica sabendo. Então, às vezes fica parecendo que ela só faz no Natal, mas talvez no Natal é a hora que a gente mesmo percebe, né? Às vezes é assim, né, gente? Tem algumas coisas, tipo, a gente teve enchente em vários lugares aí, eu Sim. tava vendo aí umas tragédias que aconteceu aí. Mas só depois que acontece que vai ter uma ajuda, alguma coisa. O certo seria que não tivesse acontecido, né? Faltou a ajuda de alguém ali, né? A barragem estourar, né? Governantes, ali da própria empresa, da própria mineradora, sabe? E é muito complicado umas coisas assim dessa. Mas é justamente isso que a gente estudou. Quando as pessoas fazem as coisas esperando alguma coisa em troca. Se, ó, por exemplo, qual que é o sentido de não fiscalizar direito uma barragem, de não ganhar alguma coisa? Alguém está ganhando ali, entendeu? Então, ou está ganhando dinheiro a mais, não está fazendo trabalho justamente por fazer trabalho. Você concorda comigo? Se todo mundo fizesse a função que é designado certinho, não teria problema, né? Tipo isso. Não teria. No pensamento de Sócrates, Aristóteles também falam muito nessa parte também. Eu acho que eu pego muito pra ficar lendo de vez em quando algumas coisas. E tem esse pensamento, assim, sabe? Esse pensamento muito humanista, sabe? Humano, isso, exatamente. É que eu acho que eles sabiam um pouquinho o que era ser humano, esse povo. Eu acho que devia Eu saber. acho que ele saberia tudo da gente humano na vida, né? Eles saberiam tudo da gente. São os nossos ancestrais, eles sabiam tudo da gente. Uhum. Melhores do que a gente ainda. Ô, Silvana, se você quer falar? Pode falar. Quero sim. Toda vez que a gente estuda um livro histórico, né, a gente acaba sendo tentado a raciocinar o hoje, o que foi, sei lá, 3, 4, 5 mil anos atrás. Uhum. Então, se a gente fizer um exercício de aproximação, vamos dizer que nós estamos há 5 mil anos vendo a cena do Lao Tse conversar com Com guarda. o guarda, né? Uhum. Com o guarda. E ver ele se encaminhando para uma casinha, um lugar fechado, e escrever os 81. Como que ele fez isso? Ele estava num lugar sossegado, ele estava com um lugar certamente cercado de muita natureza, ele estava num lugar onde não tinha pessoas, muito provavelmente, então, e ele já tinha o hábito, né, de ser uma pessoa contrita. Né? Então, é uma pessoa que os contritos, de uma forma geral, né, os contritos meditativos, conseguem, muitas vezes, sentir coisas que nós, pessoas normais do dia a dia, não damos conta de sentir. Né? Então, um livro como esse é muito interessante falar. No início você falou alguma coisa sobre Jesus Cristo, né, de católicos. Né? Então, é dito no catolicismo que se falava por parábolas porque as pessoas não tinham condições de entender o que a dimensão das parábolas significava. Possivelmente, a mesma coisa acontecia com o Odisseia. Ele possivelmente, tudo isso é exercício de elucubração, tá? Ele escreveu dessa forma, tentando dar uma forma a alguma coisa que ele sabe que não tem forma. Então, às vezes é legal a gente meio que procurar fazer um break, né?
entre a vida que a gente vive hoje e a época que essas coisas foram criadas, porque ajuda a gente a entender. E a gente sabe também que, ainda que esses livros sejam muito antigos, ele é super atual. Exatamente. Porque ele fala a verdade universal que todas as as religiões falam, né? As filosofias de vida falam. Poxa, muito legal, gostei muito. Gostei muito da condução que você está fazendo do trabalho. Muito legal, muito obrigada. Obrigado, Silvana. Queria ter falado mais algumas coisas que eu preparei, mas na hora esquece, né? Não adianta. Mas é muita coisa também. Faz parte, tá ótimo. Mas é isso, você tocou num ponto importante, né? Que o Lao Tse não, pelo menos é dito na biografia, que ele não queria fama, ele não queria nada, ele não queria que ninguém nem soubesse que ele existia. Ele não queria ter escrito esse livro. Olha, imagina se ele quisesse. Entendeu? Então, assim, aparentemente, ele tinha muita sabedoria, né? E muito entendimento na vida. O pouco que ele escreveu ali, sem querer e devia estar na má vontade de fazer aquilo que ele não queria, né? Ele falou, escrever de qualquer jeito isso aqui. Ele pôs muita sabedoria e, de novo, coisas que já eram ditas na China, ali, no entorno dele, sabedorias que já existiam, que ele compilou de uma forma maravilhosa, né? Que ninguém tinha feito. Foi ele que fez, o crédito é dele, mas ele não quer o crédito, então não vamos dar o crédito para ele. Foi o tal que escreveu, pronto. É isso aí. Gente, o exercício que eu tô querendo passar para vocês, mas alguém quer falar mais alguma coisa, só antes de eu falar isso pra gente finalizar? Tá. O exercício que eu sugiro, né, que vocês façam, vou até mandar no grupo, mas é que vocês pensem, né, tentem lembrar de momentos que vocês viveram ou que vocês chegaram a quase compreender o tal, né? Ou que você viveu o tal, nem que seja um segundo, tá? Uma hora eu tive um momento ali, ou que você quase compreendeu, que você quase entendeu. Eu não tenho muito exemplo da agora, eu também vou fazer exercício, eu também falo. Eu queria que no próximo estudo, quem pudesse compartilhar, se quiser, seria muito bom. Muito obrigado. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.